Agora, meus irmãos, lembre-se de que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, pouco de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. E para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo, que somos aceitos por Deus, nos tornamos povo de Deus e somos salvos. Quando eu estava lendo esse texto, eu já ministrei algumas vezes sobre esse texto e vou falar agora, talvez ainda mais umas 2 vezes sobre esse texto. Eu acho uma coisa interessante aqui, e a gente tem meditado sobre isso, essa questão da fé, essa questão da gente fazer coisas que ninguém acredita, que ninguém pensa, que ninguém vê. Talvez a gente chegue a um ponto em que a gente vai falar coisas com pessoas e as pessoas vão falar: sai para lá, maluco, sai para lá, porque eu não acredito em nada disso. Você e eu, nós vamos estar cercadas de pessoas assim, pessoas que não vão entender aquilo que Paulo está falando, a loucura de Deus, a loucura de Deus que Deus quer implantar no meu coração, no teu coração, no nosso coração, com relação ao reino dele. Muitas pessoas se aproximam da gente, mas quando a gente começa a falar, para eles, a gente parece que é de outro mundo. Escute o que eu vou te falar. O apóstolo Paulo, ele que escreveu essa mesma carta em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, só Lucas ficou comigo. Preste atenção. Às vezes a gente fica preocupado de ficar cercado por pessoas, queremos muitas vezes ficar vivendo com pessoas à nossa volta, mas escute uma coisa: as pessoas que ficam à nossa volta, às vezes nos impedem de chegar aonde Deus quer que nós venhamos a chegar. E perceba que o apóstolo Paulo está falando: olha, eu encerrei minha carreira com Lucas do meu lado. Deixa eu falar uma coisa para você fazer o que Jesus quer que você faça, para você viver aquilo que Jesus quer que você viva, você não pode estar muito preocupado em ter pessoas te olhando, te observando, naquilo que diz respeito de não acreditar. Muitas pessoas vão estar do seu lado, mas quando você precisar, essas pessoas vão sumir. E o apóstolo Paulo diz, no mesmo texto, o apóstolo Paulo diz assim: não importa que todos foram embora, não importa, o importa é que eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe, Deus, Ele está nos chamando para sairmos pelas ruas, jovens, adolescentes, homens, anciões da igreja. Deus está nos chamando para sairmos e fazermos a loucura dele para confundir aqueles que são sábios. As pessoas, elas querem escutar somente aquilo, elas querem escutar aquilo que vai trazer algo de importante para eles, mas nós, loucos por Jesus e na loucura de Deus, nós vamos trazer para essas pessoas uma verdade: que os amigos, eles são importantes quando eles acreditam na tua fé. Sabe, Deus te trouxe, Deus te chamou, Deus te colocou no Evangelho para que você possa entender que você é importante. Não importa se pessoas estão saindo de perto de você, se amigos estão te abandonando, não se preocupe, porque você não está fazendo a vontade dos teus amigos, você tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Por isso que é uma loucura, por isso que o apóstolo Paulo ele diz que é para confundir tudo. Já viu quando você chega num lugar e o ambiente muda? O ambiente não muda porque você é muito santo, não. O ambiente muda porque as pessoas vão falar que tu é louco. Você entra numa conversa, você participa de uma conversa, você vai falar do amor de Jesus, as pessoas vão falar: pô, esse cara está louco.
E às vezes está todo mundo ali naquela conversa, você entra no meio da conversa, está todo mundo falando, é para a direita, vamos para a direita, mas Deus está falando, é para a esquerda. E você vai dar uma de maluco, de doidão, tu vai falar, olha gente, está todo mundo falando para a direita, mas Deus acabou de falar comigo, é para a esquerda. As pessoas vão falar, mas para a esquerda, o que a gente vai fazer na esquerda? Na esquerda só tem um oceano. E você vai falar, mas Deus, se Deus falou comigo, se Ele não abrir o mar, nós vamos andar por cima dele. Aleluia. Essa é a loucura. Sabe, a loucura de Deus está no vem ou no vai. Sabe, nós somos loucos por Jesus, nós temos duas opções: ou ir ou não ir. É acreditar. Deus falou com Abraão, vai, e ele foi. Jesus gritou do lado de fora para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E ele veio. Um dia Pedro estava no barco, e ele falou para assim, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ter contigo. Foi ou não foi? E o que aconteceu com Jesus? Jesus falou, vem. Quem creu? Pedro. Ele creu. Tudo é possível para quem crê. E Pedro foi, obedeceu a voz. Nós não estamos aqui para sermos controlados por Jesus. Nós estamos aqui para sermos guiados por Ele. Se Ele está falando vai, vai. Se Ele está falando vem, vem. Nós não somos daqueles que duvidam. Nós somos daqueles que acompanhamos os passos dele. Às vezes ficamos preocupados em seguir tantas pessoas, seguir tanto artista, seguir tantas pessoas importantes. Claro que você tem que acompanhar gente inteligente, claro que você tem que ouvir, mas ninguém tem uma palavra para a tua vida que não seja a palavra do Senhor. Ninguém pode ditar regras para você, só quem pode ditar regras para você é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo disse, vocês andam com Ele. E ele diz aqui, escreva a todos que pela sua união com Cristo foram chamados para pertencer ao povo de Deus. E esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, a loucura é tanta, que vocês largaram tudo para seguir a Jesus. E a proposta de Jesus, de você seguir a Ele, não é uma proposta em vão. A proposta de Jesus é que vocês vá e dê frutos, e esse fruto permaneça. Deus não nos chamou para ficarmos sentados dentro de uma igreja. Deus não me chamou, Deus não te chamou para a gente ficar acomodado. Deus nos chamou para que junto com Jesus a gente vá mostrar a loucura que o mundo precisa conhecer. Essa loucura que para muitos fala assim, mas isso não vai dar em nada. Mas nós não estamos preocupados se vai dar em nada. Nós estamos preocupados em obedecer o que Deus quer que a gente faça. Essa é a loucura. Então que essa palavra ela possa mudar a tua história. Pensar um pouco mais se você tem sido louco realmente, se a loucura do Evangelho ela tem te alcançado, se você tem sido louco. Eu tenho várias experiências para contar para vocês de loucura que Deus mandou eu fazer, mas eu falo um negócio para você, e nenhuma delas deu errado. Nenhuma delas, porque Deus não procura pessoas direitinha, arrumadinha. Deus procura pessoas que possam entender a loucura dele. A loucura dele. Qual é o homem que pode entender que uma pessoa que mata tanta gente, Deus pode usar essa pessoa? Como é que Deus pode usar uma pessoa que passou a vida inteira na prostituição? E aí, como é que pode? Sabe por que Deus salva essas pessoas? Porque essas pessoas, elas são capazes de fazer coisas que elas mesmas não acreditam. Agora, eu e você, que não fomos chamados nesse teor, com essa característica,
nós temos esse DNA também, o DNA da loucura de Jesus. Aquele homem que, encerro aqui, aquele homem que olhando a cruz, ao invés de fugir da cruz, se arrastando, ferido, ele se arrastou e se deitou na própria cruz. Essa é a loucura. Por isso que as pessoas, elas ficavam naquela época perplexas e falavam assim: como pode esse homem passar por tudo isso? Por que que ele não volta atrás? Por que que você não larga isso aí? Para quê? Não, mas Jesus, ele não caminhava segundo a voz humana no seu ouvido. Jesus caminhava para um propósito que Deus havia colocado no coração dele. Assim como Paulo caminhou num propósito, hoje nós estamos aqui como igreja para dizer: Senhor, eis-me aqui, tu tem um louco aqui que tu pode contar. Amém. E vamos sair anunciando esse evangelho, anunciando esse Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus abençoe.